Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus. Que alegria poder mais uma vez estar aqui compartilhando com os amigos, com os irmãos, todos aqueles que vão estar adentrando neste canal, que possa ser um canal de bênção para a sua vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre uma série dos 4 sofrimentos por qual Jesus passou, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a questão do sofrimento sentimental por qual ele passou. Então, esse texto está lá na palavra de Deus, em Mateus capítulo 26, do 47 ao 56. Nós vamos viajar nesses versículos, amém? A palavra de Deus diz assim: estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: faça o que tiver que fazer, meu amigo. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amém? Vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade, Pai. Esta é a Tua palavra, que o Senhor venha abrir o entendimento, o coração, Pai, derramado o discernimento do Senhor sobre nossas vidas, Pai, para que possamos cravar essas palavras em nossos corações e praticá-la dia após dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É muito interessante, irmãos, essa passagem, ao mesmo tempo que ela é triste, ela nos ensina muito, porque a traição já é horrível, e ainda pelo um ato de amor. Jesus, para ser reconhecido, irmãos, ele precisou receber um beijo de Judas. Por quê? Porque Jesus, ele era uma pessoa que ele andava no meio do povo. Ele não estava preocupado em ser destaque, ele não estava preocupado em ter a melhor roupa, em ser diferente, ter uma maneira de ser diferente. Ele era simples, ele era humilde, ele andava igual a todo mundo. E para que ele pudesse ser reconhecido por aqueles que o iriam prender, Judas combinou um sinal, e esse sinal foi através de um beijo. Isso é horrível, irmãos, porque a traição, ela deixa cicatrizes, ela deixa marcas horríveis. E Jesus, naquele momento, é interessante a sua postura, porque ele fala para Judas: faça o que tiver que fazer, meu amigo. Primeira coisa que eu aprendo é que nós, como seres humanos fracos, falhos e pecadores, nós precisamos viver liberando perdão constantemente. Jesus perdoou o ato de Judas. Ah, mas as escrituras tinham que se cumprir. Sim, mas ele nos ensina que o perdão é algo que precisa fazer parte do nosso dia a dia. O perdão, ele precisa ser colocado em prática diariamente, porque pessoas vão errar comigo, vão errar com você, todos nós vamos errar com outros. Então nós precisamos liberar o perdão, precisamos aprender a ter esse coração que Jesus teve. E é interessante porque quando você começa a olhar, eu fiz algumas anotações, quando você enxerga isso, você vê diante disso a falsa humildade de Judas, você vê um amor fingido, a hipocrisia, a falta de respeito pelo mestre, sabe? E quantos de nós não temos a mesma coisa com amigos, com irmãos, com o nosso próximo? Muitas vezes a gente finge um amor por uma pessoa que nós não temos. Ah, eu não faço isso. Ah, vamos parar de ser hipócrita. Todos nós temos um pouco disso. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós erramos e muito. Nós temos que ter a consciência de nós nos aproximarmos do caráter de Cristo, do caráter de Jesus. Sabe, nós precisamos limpar tudo isso de nossa vida. Imagina aquele que viu grandes coisas acontecerem, milagres que Jesus tinha feito. Este homem troca o seu mestre por 30 moedas de prata, pelo dinheiro, irmãos. E quantos não traiam o evangelho por causa do dinheiro?
Quantos não mudam de ministério porque, lá eu como pastor vou ganhar muito mais lá eu vou ter uma oportunidade melhor, lá eu vou ser ungido, lá eu vou ser reverenciado. Quantos não trocam a verdadeira fé? Quantos não trocam o verdadeiro evangelho por um pedacinho de uma moeda de prata? Sabe, irmãos, nós precisamos ter a convicção de que servir o evangelho é muito mais do que isso. Sabe, servir o evangelho é gratidão, é amor pelo que o Senhor fez na cruz por mim e por você, nos dando essa liberdade. Mas é difícil. Imagina, se coloca nesta posição neste momento, o homem mais amado pelo Senhor, o seu único filho, sendo traído por um daqueles que ele o amava, e ele mostra que ele continua amando, porque ele perdoou. Faça o que tiver que fazer, meu amigo. Quando alguém te trai, você chama ele de amigo? Quando alguém faz algo que você não gosta, não suporta, você chama ele de amigo? De amiga? Sabe, irmãos, temos que ter esse coração. E Jesus, ele continua, porque quando você olha no versículo 50, quando Pedro começa a tomar uma atitude, querer desembanhar a espada, em algumas versões fala que ele decepa a orelha de Malco, e Jesus fala assim: não é dessa maneira não, guarda a espada. Sabe, nós não estamos aqui para isso, porque ele reafirma lá no 52, no 53, até o 54, que as escrituras precisavam se cumprir. Ele estava focado no destino ao qual ele foi chamado para fazer. Ele estava focado na missão que ele tinha. Ele não estava preocupado com nada além daquilo que o Senhor nosso Deus tinha colocado para que Jesus os colocasse em prática. Sabe, irmãos, muitas vezes nós fracassamos em nossos objetivos porque nós não andamos focados. Nós começamos algo olhando para frente, e daqui a pouco nós estamos um pouquinho para a direita. Aí a gente não gosta muito desse caminho, trilha lá para a esquerda. Daqui a pouco nós estamos olhando para o Egito porque nós sentimos saudade de alguma coisa. Sabe, irmãos, nós precisamos ter o mesmo coração que Jesus, olhar para o alvo, ficar focado para que aquilo que está sobre as nossas vidas, ao qual Deus colocou sobre a minha e sobre a tua, possa se cumprir, mas de acordo com a vontade do Senhor e não com a nossa. Jesus, ele perde os seus amigos, porque quando nós olhamos no versículo 56, faz assim: mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Sabe, irmãos, quantos amados e amadas do Senhor no mundo evangélico estão fugindo da presença de Deus, estão fugindo do convívio cristão, estão fugindo dos cultos. Sabe, quantos, irmãos? Nós temos que ter uma postura diferente neste momento. Esse é um momento de união, esse é um momento onde a igreja tinha que mostrar ao mundo a que veio, sabe, mediante a oração, mediante a comunhão entre os irmãos, independente da placa da igreja, uma união além da compreensão humana, para que eles pudessem compreender que servir ao Senhor, principalmente num momento como esse, vai trazer o refrigério, vai trazer a cura, vai trazer grandes coisas para a vida de muitos familiares, famílias sendo restauradas, vidas sendo completamente restituídas pelo poder da palavra de Deus. Sabe, este era o momento da igreja se fortalecer de uma forma que as pessoas iam olhar e falar: puxa, vale a pena servir a Deus, vale a pena se colocar diante do Senhor para servi-lo. Sabe, Jesus nos mostra que ele estava abalado, sim, sentimentalmente, sim, ele passou por aquele processo emocional que nós falamos no texto anterior. Aqui neste momento ele perdeu todos aqueles que diriam que eram amigos, que iriam estar com ele, que não o abandonariam, e assim o fizeram. Sabe, irmãos, a gente vê que o ser humano, ele é muito falho, ele é muito fraco, ele não consegue trilhar uma caminhada por muito tempo.
Mas uma coisa eu aprendo com o Senhor: se você estiver focado, se você estiver determinado naquilo que Deus colocou para a sua vida, nada ficará para trás, porque você vai estar trilhando com o Pai, você vai estar de mão dadas com o Senhor, você não vai ter medo, você não vai ter preocupações, você vai ter sim que passar por situações físicas, por dívidas, por complicações. Isso é uma rotina diária na vida de qualquer ser humano, mas você vai saber passar por cada uma delas. Por quê? Porque o seu foco vai ser o Senhor, o seu foco vai ser Jesus, o seu foco vai estar nas mãos de Deus, e essa é a diferença. Jesus falou: meu amigo, que você possa nessa manhã ter o mesmo coração com aqueles que te afrontam, com aqueles que muitas vezes já te traíram, com aqueles que muitas vezes fizeram algo que incomodou o seu coração. Meu amigo é o nome dele, porque o perdão, ele faz a diferença. Libere perdão na sua casa, libere perdão no seu trabalho, libere perdão na igreja que você congrega, libere perdão no convívio cristão que você tem com os seus amigos, conquistado ao longo da sua caminhada cristã. Libere perdão aonde quer que Deus coloque a planta dos seus pés, porque através desse perdão, vidas serão alcançadas. Através desse perdão, o refrigério vai descer sobre a sua cabeça. Liberando perdão, você vai estar fazendo aquilo que Jesus fez num dos momentos mais difíceis da sua vida. Porque quando nós estamos abalados sentimentalmente, quando nós falamos: eu fui abandonado, eu fui rejeitado, quando a gente fica muito no as coisas não acontecem e nós ficamos mal. Eu aprendi no sábado algo tremendo assistindo o filme de Steve Jobs, e é um filme que você precisa assistir. Eu achei um filme muito triste, porque eu achei naquele homem uma arrogância sobrenatural. Depois, talvez, à medida que ele adoeceu, ele teve uma transformação na sua vida, uma transformação no seu caráter. Mas até que isso acontecesse, ele era uma pessoa muito difícil. E uma das falas que eu vi nesse filme, que foi muito interessante, e eu achei tremendo para a minha vida, porque ele era filho adotivo, mas ele não se conformava com aquilo. Ele se sentia rejeitado a sua vida toda. E é interessante porque quando você presta atenção nisso, e aí veio ao contrário ao meu coração, né? A pessoa disse para ele assim: como é que você se sente? Você se sente rejeitado ou escolhido? Irmãos, isso foi tremendo para a minha vida, porque eu falei: puxa, é verdade, eu não fui rejeitado pela minha mãe biológica, porque eu não conheço meus pais biológicos, mas eu fui escolhido por uma mãe incrível, que me criou, que me amou, que suportou os meus erros, as minhas falhas, me ensinou a ser o homem que eu sou hoje. Sabe, eu fui escolhido, irmão. #escolhido. Não pense, não fique vivendo na sua vida como rejeitado. Eu sei que eu sou fraco, sou falho, sou pecador. O quanto eu erro com os meus filhos, quanto eu já errei. Sabe, irmãos, mas eu entendo que eu não sou rejeitado, que eu sou um escolhido. Você é um escolhido do Senhor. Então libere perdão, viva em comunhão com os seus irmãos, viva em plena comunhão com o Evangelho, porque é Ele que faz a diferença na vida de cada um de nós, e na vida desse monte de famílias que precisam ser alcançadas por Ele. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, que você possa ter uma manhã repleta de realizações e alegrias no Senhor, que você possa alcançar os seus objetivos. Mas caso você não alcance, comece amanhã novamente. Mantenha a sua vida focada nas coisas do Senhor, porque aí as suas coisas serão alcançadas de maneira muito natural. E fale para aquele: meu amigo. Louvado seja Deus. Amém.